Isaías 43, o verso é o 13, e diz assim, ó: ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há ninguém que possa fazer alguém escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Quando nós começamos a ler o livro de Isaías, nós deparamos nesta passagem bíblica um epígrafo que diz assim: só Deus resgata a Israel. Olha que vida mais dura pregar e resolver a vida. Pronto, agora não tem mais nada para a gente pensar. Quando eu olho para esse Deus de resgate, a Bíblia está dizendo que o povo de Israel estava passando por grandes dificuldades. O povo de Israel estava passando por perdas, por danos, e não estava entendendo que estavam sendo provados pelo próprio Deus. Já estou dando uma chave maravilhosa para você. Essa prova que você está enfrentando não é o diabo, é Deus quem está provando você. Não, talvez você está dizendo assim: pastora, mas eu estou vivendo tanto tempo de luta, de guerra, e eu não estou conseguindo entender. Ei, eu vim aqui para declarar que quanto mais provado, você é mais amado. Deus só prova aquele que Ele ama, e Ele ama você. A Bíblia diz que Isaías chega a este povo, o povo escolhido de Deus, e quando ele chega a esse povo, ele vem com essa palavra: olha, ainda antes que você nascesse, ainda antes de todas as adversidades da vida, não está dando bom para mim, ainda antes de todas as adversidades da vida, sou eu um Deus que te resgato. Quando falamos de resgate, nós já falamos de problemas, de lugares aonde nos leva a dores, em lugares inimagináveis. Eu passei por esses lugares. Inclusive ontem, foi um dia de grande aflição para minha alma, e eu disse para o Senhor assim: Senhor, eu já estou curada dessa dor. E o Senhor disse para mim assim: eu estou deixando você sentir, para que nunca você esqueça o que eu fiz para a tua história. Ei, há momentos que Deus nos leva para o passado, para nós nunca esquecermos o que Ele fez com a nossa história. Tá? Eu estou dizendo, querida, que talvez você chegou aqui hoje dizendo: Deus, o que eu vivi em 2019 foi melhor do que eu estou vivendo agora. Ei, Deus está dizendo: eu só estou deixando você lembrar do seu passado, para você dar valor para aquilo que você está sendo experimentado agora. Nós estamos no mês de maio, e o mês de maio, por incrível que pareça, é o mês onde nós trabalhamos a respeito da pedofilia. E a primeira dor que eu enfrentei após uma casa fracassada. Não quero o negócio agora. Agora como que eu vou falar para o homem que eu não quero? Como que eu vou falar para o homem que eu não quero? Eu vou ter que tirar na força mesmo. Eu enfrentei, vivi numa casa. Vai arrastando aí, fez esse negócio para trás aí. Eu enfrentei dores no lugar que poderia ser lugar de abrigo, um negócio chamado casa, porque casa todo mundo tem, difícil é ter lar. Na minha casa existiam 3 pessoas: eu, meu pai e a minha mãe. Existia um homem fracassado, preso nos vícios da bebida, um homem que praticava a violência doméstica. Todos que estão aqui são muito inteligentes e sabem que a violência doméstica não se resume só no ato de agressividade física, mas também psicológica, financeira. A minha mãe é uma mulher que estava amarrada naquele relacionamento tóxico, porque ela não conhecia uma arma poderosa, o amor próprio. Não. Se você chegou até aqui dizendo: pastora, eu estou num relacionamento que eu não sei como sair dele. Casamento é outra conversa. Casamento, um dia a gente vai falar com seriedade, porque eu não sou a favor do divórcio, mas existem algumas lacunas que precisam ser resolvidas. Mas se você está aqui dizendo: olha, pastora, eu estou amante de um homem casado e não sei como sair, eu estou isso e aquilo, querida, é porque você ainda não conhece o amor próprio, porque quem tem amor próprio não aceita viver migalhas de outros amores. Eu vejo mulheres que são mulheres solos,
viúvas, divorciadas, que muitas das vezes se sujeitam a passar pelo processo de bijuteria. Ora um amassa, outro amassa. Mas eu vim nessa noite para declarar que você é joia rara. Você não foi feita para ser amassada e nem viver no oba-oba de pessoas, mas você foi para viver como uma mulher escolhida. Naquela casa, uma casa de situação de extrema pobreza, uma casa onde o vício estava dominante. Na minha casa, eu até meus 12 anos de idade, eu nunca ouvi meus pais dizer, eu te amo. Eu nunca ouvi meus pais dizerem, você é especial. Eu nunca ouvi meu pai ou minha mãe dizer, como foi bom ter gerado você. Pelo contrário, eu vim de uma gestação não bem-vinda, num lugar de uma casa aonde as pessoas olhavam, o pai e minha mãe olhavam para mim e não encontravam alegria em me ter como filha, até porque já deu para ver, né, que eu sou autoritária, sou espoleta, não levo muito desaforo para casa, sou crente, sou crente, mas eu não sou aquela crente passiva, sabe? Eu sou meio martona. E aí ali, naquele contexto daquela casa, quando eu chegava em casa com desenhos, que eu chegava em casa com algumas coisas da escola, os meus pais diziam para mim assim, Sandra, como que você enche a paciência, hein? Credo, você não para quieta, como você fala? E eu chorava porque uma das linguagens de amor que eu tinha na minha infância, e eu percebo que não é a mesma hoje, a linguagem de amor que eu tinha na minha infância era a linguagem de afirmação. Eu precisava que alguém dissesse o que eu era. Querido, eu vim aqui para dizer que quando nós não sabemos quem nós somos, nós ficamos esperando a aprovação de outros. Mas hoje eu vim para dizer que você tem uma identidade. É necessário você saber que você é filha do Deus vivo. É necessário você entender que tem um Deus que te ama e que acima de todas as coisas, ainda que ninguém veja os seus talentos, ainda que ninguém veja os seus dons e as suas qualidades, o céu continua aberto em teu favor. Eu queria pedir para você que está de vestido azul, é verde essa cor, mas você olhou para ele, então eu cheguei perto. Relemanda, relemai, fica de pé, querida. Relibianda soubia de lirefácia. Algumas das vezes eu busquei que as pessoas me admirassem, mas aí Deus manda eu dizer para você da seguinte forma: eu te amo. Relemai refácia. Não é porque amores não deu certo, não é porque traição chegou, perdas, que o amor de Deus diminuiu com você. Eu vejo Deus colocando armaduras novas para que você resista às batalhas que você está enfrentando. O Senhor diz: tem um projeto na tua casa, e é você que vai ser o divisor de águas, e contará que ainda mesmo antes de você nascer, Deus já era. Aplauda Jesus aí. Enquanto eu estava naquela casa de ruínas, eu tive a infelicidade de encontrar com um pedófilo, um homem que ofereceu para mim aquilo que não tinha na minha casa. Eu falo dos meus testemunhos que eu fui ali por causa do pão, por causa da sardinha, mas na verdade eu ia ali por causa da palavra de afirmação. Era o único lugar onde eu me sentia amada. Vou melhorar para você. Você pode ser best na escola onde você dá aula, você pode ser fera na igreja, você pode ser uma bênção em toda a cidade de Bauru, mas você não pode fracassar na sua casa. Acorda. Eu vejo nesse mundo que hoje nós mulheres, com a história de buscarmos a nossa liberdade, estamos esquecendo o maior ministério de todos, que ainda continua sendo família. Não importa, pastora, mas eu sou divorciada, não tenho família. Não, desse divórcio sobrou filho, desse divórcio sobrou sua mãe, desse divórcio sobrou seu pai. Você continua tendo uma família, e eles estão esperando que você se levante restaurada, amada, para ser voz dessa casa. Eu lembro que eu ia até o mercado, o pedófilo passava. O mercado era próximo da minha casa, e o pedófilo tinha amizade com a minha família, pai e mãe. Eu sou filha única. Aquele pedófilo
Um dia eu passei na frente do armazém dele e ele disse assim para mim: Sandra, vem cá um pouco. Se vocês olharem para mim, eu sempre fui grandona assim. Hoje eu sou gorda, mas quando eu era criança eu era grande. Aquelas meninonas, aquelas negrinhas de perna grossa. Ele chegava perto de mim e dizia para mim assim: como você é inteligente, como você é esperta. Ele estava dando o que para mim? Palavras de afirmação. Quando eu menos esperei, eu estava falar bem por cima. O dele estava na minha boca, o meu estava na boca dele. Ok? Quando eu vi, nós já estávamos consumando o ato. Eu fiquei durante 4 anos indo naquele armazém. Não vou dizer que todos os dias, mas os dias que eu ia, eu saía com uma lata de sardinha, eu saía com pão, eu saía com carne. E ao chegar dentro da minha casa, nunca meus pais perguntaram: como que você conseguiu isso? Como você trouxe isso? O pedófilo dominou minha vida até o tempo que ele quis. Eu digo, e aqueles que trabalham com escuta, terapeuta, eu digo que ali foi a primeira vez que eu senti a dor do abandono. Eu poderia dizer agora como crente: foi livramento. Mas na época eu disse dor de abandono, porque ali era o lugar que eu era amada. Na minha casa existia uma mãe que ela resolveu adentrar na religião do espiritismo. Eu vi a minha mãe possuída por espíritos, e não é política, tá bom? Por espíritos da esquerda. Tem que explicar, porque senão, né? Senão barram eu no Instagram. Eu vi a minha mãe possuída por espírito da esquerda, os cambonos escarrando no chão e a minha mãe lambendo os carros. Eu via passar galinha viva, a minha mãe pegar a galinha e morder a galinha. Sabe o que eu estou dizendo? O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas o Deus que te trouxe aqui, Ele veio para te dar vida eterna e vida eterna em abundância. É claro que não vai dar tempo de eu falar tudo. Parece que falar no relógio, glória. É lógico que não dá tempo de falar tudo. Mas o meu pai, ele era tão narcisista ou maluco. Com meu pai, eu lembro que numa festa de aniversário da minha mãe, ou melhor, numa data de aniversário da minha mãe, a patroa da minha mãe chega em casa com uma travessa mais ou menos assim de lasanha. O meu pai vacou em cima daquela lasanha. O inimigo operava tremendamente dentro da minha casa. Quando meu pai, aos 37 anos, Deus preparou que nós mudássemos de bairro. Que nós mudássemos de bairro. Enquanto nós estamos fazendo a mudança desse bairro, Deus nos coloca num lugar proposital. Diga: Deus está me colocando num lugar proposital. Tem hora que nós não entendemos, ou porque Deus nos muda a geografia da nossa vida. Mas tenha certeza que a cada mudança que Deus faz comigo e com você, não é para a sua perda, mas é para a tua vitória. Não, quando Deus te arrancar de algum lugar, nunca questione dizendo: Deus, o que é que eu vim fazer aqui? Fale: Deus, eu já cheguei, o que o Senhor quer de mim nesse lugar? Deus me levou, junto com a minha família, ou minha família comigo, nós fomos morar bem próximo de uma igreja evangélica. Aquele homem alcoólatra, aquele homem bravo, aquele homem rude, ele passava de frente à igreja evangélica e ele dizia assim: não estou entendendo. No meio de tanta guerra, no meio de tanta doença, enfermidade, esse povo crente se reúne para dar glória a Deus. Tem pessoas que não entendem, que mesmo você desempregada, com câncer, divorciada, com filho doente, uma família típica, você deixa do lado as suas dores e fala: eu vim para dar glória a Deus e aleluia. Não só quem veio para glorificar o mestre, levanta a mão dessa noite. Só quem veio e deixou as dificuldades em casa, dizendo: eu sei em quem eu tenho crido, e no tempo certo Ele vai me exaltar. Relemaia Chobia, Relibe de Coi de Lirefaz.
Enquanto eu estou de pé aqui, eu vejo uma mulher com uma unção tremenda. Relemando de Kira Nessore. Mas tu diz assim: Senhor, eu sou tão pequenininha diante do chamado. E o Eterno diz assim: quanto mais você diminui, mais eu te honro diante daqueles que te perseguem. Não foi você quem decidiu a escolha, foi Deus quem te escolheu. Então não tenha medo, apenas faça. Aquele homem bêbado, ele passava na porta cambaleando, ele dizia: qualquer dia desses, eu vou ter que parar só por causa de você. Eu já tentei ir voltar a falar: Deus espera. Fica de pé, querida. Relemande colbia, relemai chomirra, relide col de nirefaz. Quando eu olhei para você, Deus me deu um nome: reconstrução. Elemai chosia nequirra. Parece que quebrou tudo aos pedaços dos cacos. E aí você disse assim: Deus, o que eu faço agora? E o Eterno disse: eu estou pegando pedras por pedras e reconstruindo você de novo. Não vai ficar nada de fora. O que é teu sou eu que balanço a figueira e trago para perto. Ei, querida, não é a perda que vai deformar a identidade que eu já coloquei em você. Vejo Deus reconstruindo você por inteira, dizendo: a depressão não será a sua carta de referência, mas será a sua referência ao Deus de Israel. Ele me resgatou, me fez de novo, e hoje eu sou uma nova mulher, diz o Senhor dos Exércitos. O Deus de resgate escolheu você. Aquele homem passa no bar, aquele homem passa na frente da igreja, a caminho do bar, e ao escutar os glória a Deus e aleluia, ele decide entrar. Meu pai decide entrar, e no dia que ele entra na igreja, a palavra que é liberada é que eis que o Senhor, o teu Deus, está te preparando um lugar. O meu pai entrega a vida para Jesus. Aquele homem com 37 anos, bêbado, rude, ele entrega a vida para Jesus. Ao entregar a vida para Jesus, ele chega em casa feliz. Eu vou ter que tirar meu sapato, é novo e está doendo minha joanete. Eu vou ter que parar de... Gente, quem calça 40 para ir laceando para mim? Para ir laceando para mim, o segredo é a meia, né? Vou começar a comprar e dar o sapato para o povo lacear para mim antes. Eu tenho uma joanete que está ajudando de mim. Meu pai, ele entrega a vida para Jesus, e ele chega em casa feliz. Ele chega em casa com uma novidade: Benedita, agora eu sou crente, eu entreguei minha vida para Jesus. A minha mãe, ao invés de ficar feliz, de dar glória, ela pega a Bíblia que está na mão do meu pai e começa batendo no meu pai com a Bíblia. Ela começa a dizer palavrões, porque ela não está acreditando na transformação de que Deus pode fazer numa família. Fica de pé, linda. O que eu vou falar? Camiseta preta. Nossa, mas é você. Relemando a súbia. A minha mãe não estava acreditando de que Deus podia mudar a história daquela família. O Eterno manda eu te dizer: eu estou entrando para mudar a história da tua casa. Eu vejo Deus mexendo na vida financeira da sua casa. Ele diz assim: diga a ela que eu sou dono do ouro e da prata. Você não vai precisar passar vergonha, porque cansa de pedir para os parentes ou contar história para os parentes e depois ouvir a conversa sendo comentada na rodinha. Mas Deus está dizendo: parou aqui, eu entro com providência dentro da tua casa. Aleluia. Quantos estão felizes com Jesus aí? Como Deus é bom, né? Tá certo aí? Bom, vamos lá. Boa noite a todos. Sou Sandra Alves, uma mulher que decidiu. Diga comigo: decisões definem o teu destino. Uma mulher que decidiu servir ao Senhor. Diante de tantas dores, dúvidas, incertezas, indecisões, eu decidi que o melhor caminho é Jesus Cristo. Eu quero profetizar para você nessa noite: independente do que você esteja vivendo,
o melhor caminho continua sendo Jesus Cristo. Enquanto eu vou me posicionando aqui, já quero apresentar o meu material. Nós temos a camiseta do ministério, a caneca. Eu não estou vendo mais a caneca roxa, lilás e o cor rosa, Gustavo. Será que isso acabou? Gostamos de falar dela. Nós estamos aqui com a Bíblia. A Bíblia que brilha, gente. Eu sou apaixonado por pink, mas tem pink, tem prata, dourada. Obrigado, esses universitários me ajudam muito. E dourada. Se você quiser adquirir, tá lá no standard, tá bom? Esses dias eu falei, tá lá na barraquinha, meu filho falou, mãe, larga a mão de ser pobre. É standard. Tem que saber falar até isso agora. Ficou um papel azul. Aí na sua cadeira tem um QR Code. Esse QR Code, se você se cadastrar uma vez por semana, eu mando uma mensagem especial para esse grupo, uma palavra direcionada a quem está cadastrado, amém? Livro de Isaías, o capítulo é o 43. E diz assim, ó, capítulo 43, o verso. Aí, ó, gente, dá uma olhada, essa rosa não é linda? Aí, mano, então senão vai ficar uma canecaiada aqui sem fim. Não, fica feio, fica excesso. Antes que tá combinando com a minha roupa, eu falei, não quero. Eu quero descombinar hoje. Tem que desclinzou meu altar aqui. Livro de Isaías, o capítulo é o 43 e o verso é o 13. Quero agradecer a Deus, agradecer ao pastor Rodrigo, a segunda pastora mais linda. Olha, desclinzou tudo. Adoro, pastor Rogério, não aguento tudo isso aqui não. Desclinzou eu. Quero agradecer primeiramente a Deus. Depois eu quero agradecer ao pastor Rodrigo e a pastora Michele. A pastora Michele, para mim, hoje, ela é a segunda pastora mais linda que eu já vi. E a primeira? Né? Tudo bem, pastor Rodrigo? Quero agradecer à Igreja Batista Santidade ao Senhor. Nesse domingo, um domingo abençoado, eu louvo a Deus por famílias que se encontram na presença de Cristo. Não, eu não estou falando que eu louvo a Deus por pessoas que estão na igreja, mas sim por pessoas que vieram aqui exclusivamente para engrandecer ao nome de Cristo. O livro de Isaías, nesse versículo 13 que eu leio, vai dizer assim: ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Operando Deus, quem impedirá? Isaías está colocando como epígrafo nessa palavra: só Deus resgata Israel. Eu já entendo que o Senhor nunca teve um plano para que nós fôssemos para a perdição, mas o plano dele sempre foi nos resgatar para a salvação. Eu achei tão lindo quando a pastora disse a distância do céu e o inferno, porque nós começamos a entender que se nós equilibrarmos a nossa mente, Satanás não vai roubar aquilo que Deus planejou para nós. Se nós tivermos equilíbrio na nossa mente, não serão as nossas emoções que serão frustradas, mas será o equilíbrio, o domínio próprio que nos conduzirá à terra prometida. Ei, querido, talvez você está dizendo assim: pastora, faz tanto tempo que eu não sinto. A nossa fé não vem pelo sentir, mas a nossa fé vem pela certeza de que o Deus que nós servimos, Ele é suficiente, Ele é santo, Ele é digno, Ele é merecedor de toda honra e toda glória. Ainda que eu não sinta, eu adoro a Ele por aquilo que Ele é, por aquilo que eu creio e por aquilo que eu entendo. Isso é maravilhoso. Isaías, ele está conversando com um povo que está frustrado, porque infelizmente, antes de Cristo, depois de Cristo, nós como povo gostamos de viver sendo abençoado. E eu vou dizer para você, é nas provações que nós mostramos a nossa fé. Essas dificuldades da vida
que nós nos posicionamos e dizemos: haja o que houver, venha o que vier, eu continuarei servindo ao Senhor. Já estou profetizando para a tua vida hoje. Você não está aqui por aquilo que Deus tem para dar para você, mas você está aqui por aquilo que Deus é em você. Ele é baçou e ele é maiaceia de. E quando eu olho para Isaías está precisando ser mentor de um povo que já conhecia a palavra, mentor de um povo que já tinha andado pela palavra, que já tinha vivido essa palavra. Mas quando chegou as dores, quando chegou as lutas, quando chegou as perdas, precisou que o Deus de resgate viesse tirar ele do lugar da dor. Nessa noite Deus veio tirar você do seu lugar de dor. Nessa noite Deus decidiu que não é a depressão, que não é a síndrome de pânico que vai fazer você impedir de crer o que Ele é capaz de fazer em nosso favor. Eu nasci no interior de São Paulo, uma cidade pequena, onde existia uma família instável. Eu disse algumas vezes, por ele ter passado, que eu nasci numa família vulnerável. Mas essa família, ela não era vulnerável só na parte financeira. Ela era instável nas suas emoções, instável no domínio próprio. Uma família desequilibrada. Ei, querido, um conselho que eu dou para você: você pode arrebentar nesse altar, você pode ser fera no evangelismo. O que você não pode ser é um fracasso dentro da sua casa. Não. Talvez você diz: pastora, um dos maiores projetos que eu tenho é subir do altar e pregar e ver pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. O maior projeto que você tem é que quando você coloca os pés dentro da tua casa, a presença de Deus chega junto com você. O maior projeto que você tem que ter é quando você chega dentro do teu lar, as pessoas falam: essa sim carrega um pedaço do céu. Tem gente que está frustrado porque está atrás de holofotes. Tem pessoas que estão frustradas da sua chamada porque estão atrás de microfones. Não é aqui que eu sou boa, é lá em casa que eu tenho que ser. E naquela casa, uma casa desestabilizada, uma casa onde não tinha a linguagem do amor. Como eu estou numa igreja jovem, eu quero aconselhar você, e vai ser bom para os seus relacionamentos, que você leia esse livro, As 5 Linguagens do Amor. Que você possa entender a sua linguagem e entender a linguagem das outras pessoas também. Eu, quando criança, talvez pela má formação da casa, por um pai sem caráter, um pai violento, um pai que tinha palavras pesadas, uma mãe que era oprimida e opressa pelo inimigo, pelo adversário das nossas almas, eu descobri que a minha infância, a linguagem de amor era palavras de afirmação. Eu tinha necessidade de que alguém dissesse quem eu era. Ei, querido, eu quero dar um toque para você, amado. Se você ainda precisa de aprovação dos outros, é porque você não sabe quem você é. Porque quando você sabe quem você é, você não precisa viver de elogios, você não precisa viver de lambe-lambe. Não, não vou porque a pastora não falou, não vou porque o pastor não fez. Não, você sabe quem você é. Ainda que ninguém me veja, eu sei quem eu sou. Tem pessoas que só trabalham movidos pelo elogio. Como você trabalhou bem, como você fez bonito. Ei, querido, você não faz bonito para apresentar para os outros, você faz bonito para apresentar para Jesus. Ele é a sua aprovação. Naquele estado vulnerável de amor, de acolhimento paternal, eu encontrei na jornada da vida um homem adulto. Eu com 8 anos de idade, quando eu chegava na minha casa, eu chegava com os meus desenhos, com as lições da minha casa, da escolar, e eu dizia: mãe, pai, vem ver o que eu aprendi hoje, olha o que eu aprendi. E meu pai, embriagado, aquele homem que era acostumado a fazer as suas funções fisiológicas em panela, em jarra, colocar dentro da geladeira para ofender a minha mãe, ele pegava o papel, jogava, rasgava. Minha mãe, então, ela não tinha força nem de levantar a cabeça para olhar para esse papel. No infortúnio da vida, uma pessoa amiga da casa, uma pessoa que frequentava a nossa casa, tendo um mercado naquele bairro,
Um dia eu vi a vida correndo, feliz, após aula. Aquele homem para e fala: Sandra, deixa eu ver um desenho teu. E eu mostro aquele desenho para ele. E ele fala: como você desenha bem, como você é inteligente, garota. E eu dou um sorriso, porque foi o primeiro elogio que eu recebi na minha vida. Ao sair dali, ele me deu um lápis de cor. Cheguei em casa feliz com aquele um lápis de cor. Passado 2, 3, 5 dias, não sei, outro dia ele para de novo na frente do mercado. Ele fala: deixa eu ver seu desenho. E aí eu mostro o desenho e ele me dá uma lata de sardinha. Na terceira vez que eu paro, ele coloca os órgãos genitais dele na minha boca. E quando eu vi, eu estava sendo ceifada a minha infância pelo pedófilo. Querido, talvez você tenha tido algumas desarmonias com seu filho, algumas desavenças com a tua filha. Mas eu quero dizer que se você não abraçar, o mundo está pronto a fazer. Se você não trazer para perto, eu vejo tantas pessoas que se dizem evangélicas, que se dizem cristãs, que têm afastado e esquecido desse órgão chamado família. Não, lá na minha casa o que eu tenho é uma garota mal, o que eu tenho é um menino homossexual. Não importa o que você tem, o que importa é o que Deus vai fazer com ele, através de você. Não abandone ninguém da sua casa. Usa o lema: eu não largo da tua mão e nem você larga da minha, porque juntos nós chegaremos num propósito na presença do Senhor. Eu fiquei durante 4 anos refém daquele pedófilo. Aquele pedófilo entrava dentro da minha casa, levava alguns alimentos, e na oportunidade que ele tinha com os olhos, ele me dominava e eu ia lá no mercado. Lá no mercado eu tinha relações sexuais com ele, dos meus 8 aos meus 12 anos de idade. Hoje são apenas cicatrizes, mas eu passei por essa dor. Enquanto eu estou passando por essa dor, eu estou vendo meu pai agredindo a minha mãe. Estou vendo a minha mãe numa mulher esquecida da vida. Uma marca que eu trago no peito foi que no último aniversário que meu pai passou junto com nós, aniversário da minha mãe, a minha mãe arrumou um serviço de empregada doméstica. E a patroa da minha mãe chega em casa feliz no dia do aniversário da minha mãe e dá uma travessa de lasanha desse tamanho. O meu pai, bravo, enciumado, endemoniado, sei lá que nome que eu dou, ele pega aquela travessa e evacua em cima da lasanha, para que eu e minha mãe não viessem comer. Nossa casa era estado tão vulnerável que houve um entupimento. Eu falo esgoto, mas eu não sei se era esgoto ou fossa, porque eu era criança. Houve um entupimento, e eu lembro que um dia eu comendo arroz com arroz, eu olho para aquele entupimento com 9, 10 anos e vejo fezes passando com carne, com cenoura, e eu choro e falo para minha mãe: mãe, esse cocô não é nosso, porque nós não comemos carne e cenoura. Talvez, às vezes eu exijo um pouco mais do meu neto, porque hoje a gente é tão chato, né? A gente é tão cheio de querer achar aquela cebola picada, é tão cheio de querer achar que a gente não come isso, não come aquilo. E eu já cheguei a comer um pouco de tudo, porque eu não tinha nada. Cresci nesse lar destruído, mas a mão de Deus estava sobre a nossa casa. Eu não sei como está a sua família, eu não sei como é que está os seus parentes, mas eu quero dizer que a mão de Deus está sobre eles. Não, há uma promessa de Deus sobre a nossa vida, e essa promessa não pode voltar vazia. Nós temos que crer que a partir do momento que Ele fala, Ele é fiel para cumprir com a sua promessa. Aos 37 anos de idade, meu pai, Deus prepara que nós vamos morar numa outra casa próximo a uma igreja evangélica. E ali perto daquela igreja evangélica, o meu pai passava de frente à igreja. Eu, meu pai, minha mãe, nós íamos lá para o terreiro. Minha mãe começou a desenvolver no centro espírita com o nome de Candomblé. A caminho daquele terreiro, quando nós passávamos de frente à igreja, nós escutávamos: aleluia, glória a Deus. E meu pai dizia assim: ai, povo louco, no meio de tanta ruína, no meio de tantas dores, pobreza, esse povo ainda tem coragem de se reunir para dar glória a Deus. Tenha certeza que hoje alguém aqui em Campinas olhou para a igreja
Batista está dizendo: o que será que está acontecendo naquele lugar? Onde o povo se reuniu e decidiu ir para glorificar ao Senhor. Aonde um povo se ajuntou dizendo: eu não vou ali para passar tempo, mas eu vou ali para que a glória de Deus seja derramada sobre a minha história. Tem uma moça que está de óculos brancos, fica de pé, querida. Fica de pé. Relemaia sou rebasse. Relebiande que refai, oni retira, eni refobia. Meu pai era um homem que para a sociedade ele teria uma história apagada, mas ninguém apaga a história de quem Deus escreveu. Deus conhece a sua estrutura. Ele sabe até onde você suporta o processo. E quando eu estou aqui notar, o meu Deus que é poderoso, Ele diz assim: fui eu quem te escolhi. Diante das suas dores do passado, você diz: Senhor, aonde tu estava? E o Senhor diz: no mesmo lugar, centralizado como Pai, cuidando de ti. A palavra Pai é tão forte que o teu coração bateu e o Eterno diz assim: sim, eu sou um Deus de paternidade. E mesmo no meio de tantas lutas e guerras, eu estou guardando a ti, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está guardando você. Deus está guardando a mim. Eu estou com uma aqui não deu certo. E eu não posso tirar o brejo porque eu tenho que sustentar o look. Então, suportem aí. Mulher é assim, põe, sofre, mas não tira. Né? Aqui, ó, magra, a terceira peça. Quando um dia meu pai entra dentro da igreja. Dentro daquela igreja, Deus libera uma palavra para o meu pai. Um homem alcoólatra, um homem que praticava violência doméstica, um homem adúltero, que levava mulheres para deitar no leito de cama da minha mãe. Quando ele entra na igreja, a palavra liberada é: eis que eu, o Senhor o teu Deus, estou te preparando um lugar. O meu pai aceita Jesus Cristo. Aquele homem alcoólatra, se eu fosse você, eu começava a imaginar aquele homem alcoólatra, aquele homem cheio de mazelas. O Senhor estava dizendo: eis que eu, o Senhor, o teu Deus, estou te preparando um lugar. Ele levanta a mão, aceita, entrega a sua vida a Jesus, e ele sai de lá com Bíblia na mão. É lógico que com os vestígios da bebida. E ele chega em casa e ele diz: Benedita, entrei na igreja e entreguei minha vida para Jesus. Minha mãe estava no tambor, minha mãe estava se desenvolvendo ali no terreiro, e ela não aceita essa novidade dentro da nossa casa. A minha mãe começa a agredi-lo. Ela está dizendo: você está maluco? Agora que eu estou ali desenvolvendo, quem sabe eu usando a palavra do meu jeito, agora que eu estou tentando ser alguém, você vem com essa história de Jesus dentro de casa. Se você for crente, aqui dentro de casa você não fica. O meu pai, que era acostumado a bater, esfregar as coisas na cara dela, ele está intacto. As lágrimas descem do rosto e ele fala: Benedita, eu encontrei uma paz tão grande e nada vai tirar a minha paz. Eu já estou profetizando para você: quem tem Jesus tem paz. Talvez você está aqui dizendo: eu tenho decisões a tomar e eu estou aflito. Então não toma. Porque aonde está Jesus tem paz. Aonde está Jesus tem calmaria. Aonde está Jesus, Ele tem o controle das decisões, da vontade dEle, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Jesus, Ele é a nossa paz.